Você entrou na sala e ninguém olhou. Disse algo importante na reunião e a conversa continuou como se você não tivesse falado. Postou algo que te orgulhou e teve 3 curtidas, sendo 2 da sua mãe e uma sua mesmo, só para não parecer patético. E você sorriu. Fingiu que não doeu. Fingiu que é assim mesmo. Mas doeu. E você sabe disso. Porque sentir-se invisível não é apenas estar sozinha numa sala cheia de gente. É estar presente e ser ignorada. É falar e não ser ouvida. É existir e não ser vista. É ocupar espaço físico, mas não existir de verdade para ninguém. E aqui está o que ninguém te conta. Não é o mundo que te tornou invisível. É sua não mentalidade que está te sabotando silenciosamente. É a forma como você se posiciona, como você fala, como você existe no espaço. Você está transmitindo invisibilidade e nem percebe. Está mandando sinal silencioso para o mundo que diz: pode me ignorar. Eu não importo. Eu não mereço atenção. Você sentiu isso agora? Esse aperto no peito de quem acabou de ser vista? Porque você sabe que é verdade. Você sabe que passa horas do seu dia se sentindo como figurante na própria vida, observando outros brilharem enquanto você permanece na sombra. E você nem sabe mais se escolheu essa sombra ou se foi empurrada para ela. A maioria das mulheres vai morrer invisível. Vai passar a vida inteira esperando ser vista, esperando ser ouvida, esperando ser valorizada. E vai morrer esperando. Porque elas nunca entenderam que a ser vista não é sorte, é escolha. É mentalidade, é postura. É a diferença brutal entre existir passivamente e existir com presença real. Mas você não precisa ser uma delas. Existe um caminho onde você para de transmitir invisibilidade e começa a existir com presença magnética. Onde você entra na sala e as pessoas sentem. Onde você fala e as pessoas escutam. Onde você existe e as pessoas veem. Não porque você mudou quem você é, mas porque você acordou para como estava se sabotando. Pense nas mulheres que transformam suas vidas de forma real. Aquelas que constroem, que executam, que não ficam apenas no discurso vazio. Elas têm algo em comum. Disciplina. Para agir imediatamente enquanto outras planejam eternamente. Elas criam círculos de força, ambientes onde a ação é natural, não exceção. E é exatamente por isso que existe um grupo exclusivo no WhatsApp. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a organizar sua semana e ser mais produtiva e disciplinada. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de absorver o que vem a seguir. Porque o próximo insight vai te mostrar exatamente como sua mentalidade está criando sua invisibilidade. Agora me diz uma coisa. Quantas vezes essa semana você começou a falar e foi interrompida? E ao invés de continuar falando, você simplesmente parou. Sorriu. Deixou a outra pessoa tomar seu espaço. Como se a voz dela fosse mais importante que a sua. Como se o que você tinha a dizer não merecesse ser terminado. Quantas vezes você teve uma ideia brilhante e guardou para você? Porque pensou que talvez não fosse tão brilhante assim. Ou porque achou que alguém já deve ter pensado nisso antes. Ou porque teve medo de falar e ser ignorada. Então você ficou calada. E 2 semanas depois, viu outra pessoa falando exatamente a mesma ideia e sendo aplaudida por ela. Quantas vezes você entrou numa sala e escolheu o canto? O lugar mais discreto. O lugar onde você pode observar sem ser observada. Onde você pode existir sem incomodar ninguém. E ficou lá, esperando que alguém te notasse, esperando que alguém viesse até você. E ninguém veio. E você voltou para casa se sentindo invisível, achando que o problema era você. O problema é você. Mas não da forma que você pensa. Não é porque você não é interessante o suficiente. Não é porque você não é bonita o suficiente. Não é porque você não é valiosa o suficiente.
É porque sua mentalidade de invisibilidade está criando comportamentos que garantem que você continue invisível. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria que você está absorvendo. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mergulhar fundo, porque o que vem agora vai revelar os 5 sinais de que sua mentalidade está te tornando invisível. E o mais brutal é que você provavelmente está fazendo todos eles neste exato momento sem perceber. O primeiro sinal é o iotom, de voz apologético. Você não fala, você meio que pede desculpas por estar falando. Começa frases com desculpa interromper, mas... ou talvez seja besteira, mas... ou não sei se faz sentido, mas... Você já está se desculpando antes mesmo de dizer o que tem a dizer. E sabe o que isso comunica? Que você não acredita no valor do que vai falar. Que você já está se antecipando à rejeição. Que você está dando permissão para as pessoas te ignorarem. Porque se você mesma não valoriza sua própria voz, por que alguém mais valorizaria? Toda vez que você começa uma frase pedindo desculpas, você está enviando sinal de invisibilidade voluntária. Você está dizendo, o que eu tenho a dizer provavelmente não importa, sintam-se livres para me ignorar. E as pessoas aceitam seu convite, elas te ignoram, e você se sente invisível, e o ciclo continua. O segundo sinal é a linguagem corporal de encolhimento. Você se faz fisicamente menor, ombros caídos para frente, braços cruzados protegendo o peito, cabeça ligeiramente abaixada. Você ocupa o mínimo de espaço possível, como se estivesse pedindo desculpas por existir fisicamente. E aqui está o que você não entende. Presença não é apenas psicológica, é física. As pessoas leem sua linguagem corporal antes mesmo de você abrir a boca. E quando sua linguagem corporal diz, estou tentando desaparecer, é exatamente isso que acontece. Você desaparece. Não literalmente, mas perceptivamente. Você entra na sala curvada, ocupando espaço mínimo, e espera que as pessoas te notem. Mas elas não vão notar, porque você está ativamente sinalizando que não quer ser notada. Você está transmitindo invisibilidade através do próprio corpo. O terceiro sinal é o padrão de esperar convite. Você não entra em conversas, você espera ser convidada. Você não compartilha opiniões, você espera ser perguntada. Você não inicia conexões, você espera que outros venham até você. Você vive em modo de espera passiva, achando que ser discreta é virtude. Mas aqui está a verdade brutal. Ninguém está procurando pela mulher discreta no canto. As pessoas estão ocupadas com suas próprias vidas, suas próprias conversas, suas próprias preocupações. Se você está esperando que alguém te note espontaneamente, você vai esperar para sempre. Ser vista exige presença ativa. Exige que você entre na conversa sem esperar convite. Exige que você compartilhe sua opinião sem ser perguntada. Exige que você ocupe espaço sem pedir permissão. E você não faz nada disso. Você espera. E enquanto você espera, você permanece invisível. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui. Eu leio todos os comentários e quero saber se você está se reconhecendo nisso. O quarto sinal é o medo de incomodar. Você não manda mensagem para aquela pessoa porque acha que vai incomodar. Não liga porque acha que a pessoa está ocupada. Não pede ajuda porque não quer ser peso. Você vive com medo constante de ser incômodo, então desaparece preventivamente. E sabe o que acontece? Você se torna invisível por excesso de consideração. Você está tão preocupada em não incomodar que você simplesmente não existe para ninguém. Você não pede atenção, não pede tempo, não pede espaço. E então não recebe nada disso. Mas aqui está o que você não percebe. Conexões humanas exigem fricção.
Exigem que você apareça, que você peça, que você incomode um pouco às vezes. Pessoas que importam não veem você como incômodo quando você procura contato. Elas veem como conexão. Mas você nunca vai descobrir isso, porque você desaparece antes de tentar. O quinto sinal, e talvez o mais devastador, é a narrativa interna de insignificância. Você tem voz constante na cabeça que diz: ninguém se importa com o que eu penso. Ninguém está interessado no que eu tenho a dizer. Ninguém vai notar se eu desaparecer. E essa narrativa não é só pensamento passivo. É profecia autorrealizável. Porque quando você acredita que é insignificante, você age como insignificante. Você fala baixo, você se encolhe, você espera, você desaparece. E então o mundo te trata como insignificante, e você usa isso como prova de que sua narrativa estava certa. Mas a narrativa estava errada desde o começo. Você não é insignificante, você só está operando com mentalidade que cria insignificância. E existe diferença brutal entre os dois. Considere o caso de uma mulher que passou anos se sentindo invisível. Ela ia em eventos sociais e voltava para casa exausta de ter passado horas sem uma conversa significativa. Entrava em reuniões e suas ideias eram constantemente ignoradas ou creditadas a outros. Postava coisas nas redes e recebia silêncio constrangedor. E ela achava que o problema era ela, que ela era naturalmente sem graça, que ela simplesmente não tinha aquela energia que pessoas interessantes têm. Então ela aceitou a invisibilidade como parte permanente da sua identidade. Até que um dia ela percebeu algo brutal. Toda vez que alguém a cumprimentava, ela abaixava os olhos. Toda vez que tinha oportunidade de falar, ela suavizava tanto sua opinião que ela se tornava irrelevante. Toda vez que entrava numa sala, ela escolhia o lugar mais discreto e ficava lá esperando que alguém a descobrisse. Ela não era naturalmente invisível. Ela estava ativamente criando sua própria invisibilidade através de 1000 microcomportamentos que sinalizavam ao mundo: não me veja, não me ouça, não me note. E o mundo estava apenas respondendo ao sinal que ela enviava. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando e reconhecendo esses padrões em você mesma. Agora, vou te revelar algo que vai mudar completamente como você enxerga esse padrão de invisibilidade. Algo que explica por que é tão difícil mudar mesmo quando você reconhece o que está fazendo. Invisibilidade é estratégia de proteção. Em algum momento da sua vida, você aprendeu que ser vista é perigoso. Talvez quando você se destacou e foi criticada. Talvez quando você brilhou e geraram inveja. Talvez quando você ocupou o espaço e foi chamada de exibida. E seu cérebro registrou: ser vista, sinta-se, perigo. Ser invisível, sinta-se, segurança. E criou um sistema inteiro de comportamentos para te manter segura através da invisibilidade. E agora, mesmo que você queira ser vista, mesmo que você sofra com a invisibilidade, seu sistema nervoso ainda opera nessa programação antiga de proteção. É por isso que quando você está prestes a se destacar, você sente desconforto físico. Não é apenas pensamento, é sensação real, é aperto no peito, é vontade de desaparecer. É impulso automático de voltar para a sombra onde você se sente segura, mesmo que infeliz. E a maioria das mulheres interpreta esse desconforto como sinal de que estão fazendo algo errado. Elas pensam: se sinto desconforto ao me destacar, deve ser porque não sou feita para ser vista. Melhor voltar para a invisibilidade. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Desconforto não é sinal de erro. Desconforto é sinal de que você está quebrando o padrão antigo. É sinal de que você está reprogramando o sistema nervoso que te manteve invisível por anos. É sinal de crescimento, não de fracasso. Seu cérebro absorve o ambiente como uma esponja absorve água. Se você convive com pessoas que adiam, você adia. Se você convive com pessoas que deixam tudo para depois, você deixa tudo para depois. Não é falta de força de vontade, é biologia. É o efeito espelho do cérebro humano. Se você se sente travada na vida,
vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a organizar sua semana para dar conta de todas as demandas. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo, mas guarde esse link. Você entra depois de terminar este vídeo, porque o que vem a seguir vai te mostrar a diferença brutal entre mulheres que permanecem invisíveis e mulheres que se tornam magnéticas. A maioria das mulheres vive invisível e culpa o mundo. Elas dizem: as pessoas não me dão atenção, ninguém se interessa por mim. Eu simplesmente não sou o tipo de pessoa que chama atenção. E então vivem esperando que o mundo mude. Esperando que alguém finalmente as veja, esperando o reconhecimento que nunca vem. Elas morrem invisíveis, morrem sem nunca terem sido vistas de verdade, morrem com arrependimento silencioso de terem passado a vida inteira na sombra quando poderiam ter existido na luz. E passam os últimos dias se perguntando: e se eu tivesse tido coragem? Mulheres magnéticas operam completamente diferente. Elas não esperam ser vistas. Elas criam presença. Não através de gritar ou de chamar atenção desesperadamente, mas através de existir com convicção, através de ocupar espaço sem pedir desculpas, através de falar com autoridade genuína. Elas entram na sala e não escolhem o canto. Elas escolhem onde querem estar e vão para lá. Elas não esperam convite para participar da conversa. Elas contribuem quando têm algo a contribuir. Elas não abaixam os olhos quando cumprimentadas. Elas sustentam o olhar porque sabem que merecem ser vistas. E aqui está o que mais importa. Elas sentem o mesmo desconforto que você sente. Elas sentem o mesmo impulso de desaparecer. Elas ouvem a mesma voz interna dizendo: melhor não chamar atenção. Mas elas não obedecem. Elas reconhecem o impulso como Prassens programação antiga. Não como verdade, porque elas entendem algo fundamental. Ser vista não é sobre ter características especiais, é sobre parar de se esconder ativamente. É sobre desmantelar os 1000 microcomportamentos de invisibilidade que você construiu como proteção. Eu sei o que você está pensando agora, mas eu não sei como fazer isso. Eu não sei como ser vista sem parecer desesperada por atenção. Eu não sei como ocupar espaço sem parecer arrogante. E é exatamente esse pensamento que te mantém presa, porque você está confundindo presença com performance. Você acha que ser vista significa fazer algo extraordinário, algo que force as pessoas a te notarem. Mas não é isso. Ser vista é parar de fazer coisas que te tornam invisível. É tão simples e tão brutal quanto isso. Não é sobre adicionar comportamentos novos e espetaculares. É sobre remover comportamentos de autossabotagem que você nem percebe que está executando. Se você se reconheceu nisso, comenta aqui embaixo. Eu. Só isso. Quero ver quantas de vocês estão nessa jornada de reconhecer como estão criando a própria invisibilidade. Agora vou te revelar os 3 pilares da mentalidade magnética. Não são exercícios que você precisa fazer agora. Não são tarefas. São mudanças de consciência que transformam como você existe no mundo. O primeiro pilar é assumir que você merece espaço. Não como afirmação vazia que você repete no espelho, mas como verdade operacional que guia cada comportamento. Você merece espaço na conversa. Você merece espaço na sala. Você merece espaço no mundo. E assumir isso significa parar de se encolher. Significa entrar na sala e escolher onde você quer estar, não onde você pode passar despercebida. Significa falar sua opinião sem suavizá-la até a irrelevância. Significa ocupar seu espaço físico e emocional sem pedir desculpas. A maioria das mulheres não faz isso porque acha que assumir que merece espaço é arrogância. Elas confundem autoconfiança com arrogância, mas são coisas completamente diferentes. Arrogância é achar que você merece mais espaço que outros.
Autoconfiança é saber que você merece tanto espaço quanto qualquer outra pessoa. Quando você entra numa sala e escolhe o canto porque não quer incomodar, você não está sendo humilde. Você está operando com mentalidade de que você merece menos espaço que outros. E essa mentalidade cria comportamentos que garantem que você seja tratada como se merecesse menos espaço. O segundo pilar é comunicar sem se desculpar. Não literalmente parar de pedir desculpas quando você erra, mas parar de pedir desculpas por existir, por falar, por ter opinião, por ocupar espaço. Isso significa eliminar frases como desculpa interromper, quando você não está interrompendo nada importante. Significa parar de começar opiniões com talvez seja besteira, mas... Significa falar com a mesma convicção que você espera que outros falem com você. E sim, isso vai gerar desconforto no começo. Porque você está quebrando padrão de décadas. Você está desmantelando o sistema de proteção que seu cérebro construiu. Mas esse desconforto é sinal de progresso, não de erro. Mulheres magnéticas não pedem desculpas por terem algo a dizer. Elas dizem, não de forma agressiva, não de forma dominante, mas de forma clara, direta, sem suavizar até a insignificância. E por isso elas são ouvidas. E por isso elas são vistas. O terceiro pilar é criar presença através da consistência. Porque visibilidade não é sobre momentos isolados de destaque. É sobre existir consistentemente, de forma que as pessoas não possam te ignorar mesmo que queiram. Isso significa aparecer, contribuir, participar. Não de forma performática, mas de forma genuína e constante. Significa não desaparecer quando você não recebe validação imediata. Significa não se encolher quando alguém te ignora uma vez. A maioria das mulheres desiste na primeira rejeição. Elas tentam ser vistas uma vez, são ignoradas e usam isso como prova de que são naturalmente invisíveis. Mas uma rejeição não é dado estatístico. É apenas um momento. E mulheres magnéticas entendem isso. Elas não desistem porque alguém não respondeu a mensagem. Não desaparecem porque entraram numa conversa e não foram recebidas imediatamente. Elas continuam existindo com presença. E com o tempo, a presença consistente se torna inegável. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando ela de anos de invisibilidade desnecessária. Você pode estar sendo o espelho que ela precisa para finalmente se ver. Mas tem algo ainda mais profundo que preciso revelar. Algo sobre a diferença entre atenção e presença. Porque a maioria das mulheres invisíveis está buscando a coisa errada. Elas estão buscando atenção quando deveriam estar cultivando presença. Atenção é externa, é efêmera, é dependente de validação alheia. Você faz algo, recebe atenção, sente bem por um momento e depois precisa fazer algo mais para receber atenção de novo. É ciclo vicioso de busca externa que nunca satisfaz de verdade. Presença é interna, é sustentável, é independente de validação externa. Você existe com convicção, ocupa espaço com autoridade e as pessoas sentem sua presença quer validem ou não. E com o tempo, presença genuína atrai. Atenção naturalmente, sem que você precise persegui-la desesperadamente. Mulheres que permanecem invisíveis estão tentando capturar atenção sem cultivar presença. Elas fazem coisas para serem notadas, postam coisas esperando likes, falam coisas esperando aprovação. E quando não recebem validação imediata, desaparecem de novo na invisibilidade. Mulheres magnéticas cultivam presença primeiro. Elas existem com convicção independente de quem está olhando. Elas falam sua verdade independente de quem está escutando. Elas ocupam espaço independente de quem está validando. E, ironicamente, essa independência é o que atrai atenção genuína. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão.
Ative o sininho para não perder nada que possa transformar sua perspectiva sobre invisibilidade e presença. Agora vamos falar sobre o custo oculto da invisibilidade. Por que você acha que invisibilidade é neutra? Você acha que não estar sendo vista é apenas ausência de algo positivo. Mas não é. Invisibilidade tem custo ativo, que você está pagando todos os dias sem perceber. O primeiro custo é a erosão da autoestima. Toda vez que você é ignorada, uma parte de você internaliza a mensagem: eu não importo. Não conscientemente, não de forma que você pode articular, mas profundamente, sua autoestima está sendo corroída pela invisibilidade constante. Você começa a acreditar que sua opinião não vale, que sua presença não faz diferença, que você é substituível, descartável, irrelevante, e essa crença não fica apenas na sua cabeça. Ela molda como você se comporta. E como você se comporta determina como o mundo te trata. O segundo custo é a perda de oportunidades. Oportunidades não vêm para pessoas invisíveis. Elas vêm para pessoas que são vistas. Promoções vão para quem é notado. Conexões valiosas são feitas por quem está presente. Possibilidades se abrem para quem existe com visibilidade. Enquanto você permanece invisível, você está perdendo oportunidades que você nem sabe que está perdendo. Porque oportunidades não são apenas sobre competência, são sobre ser notada. E você não pode ser escolhida para algo se você é invisível para quem está escolhendo. O terceiro custo é a solidão profunda. Não a solidão de estar fisicamente sozinha, mas a solidão de estar cercada de pessoas e ainda se sentir completamente isolada. A solidão de existir e não ser vista, de falar e não ser ouvida, de estar presente e permanecer inexistente. Essa solidão não é apenas desconfortável, é destrutiva. Corrói sua saúde mental, alimenta ansiedade e depressão, cria a sensação de que você está vivendo atrás de vidro transparente, observando vida acontecer para todos menos para você. E o mais brutal é que essa solidão é auto-perpetuante. Quanto mais invisível você se sente, mais você se encolhe. Quanto mais você se encolhe, mais invisível você fica. E quanto mais invisível você fica, mais sozinha você se sente. É espiral descendente que só termina quando você escolhe conscientemente quebrá-la. Isso que acabei de descrever, é você? Comenta aqui. Mesmo que seja só um é eu. Isso me mostra que você está prestando atenção de verdade e não apenas consumindo conteúdo passivamente. Se você continuar operando com mentalidade de invisibilidade, veja o que vai acontecer. Daqui a 6 meses você vai estar mais isolada do que agora. Daqui a 1 ano você vai ter perdido oportunidades que nem saberá que existiram. Daqui a 5 anos você vai olhar para trás e ver vida inteira onde você existiu fisicamente, mas não existiu de verdade. Porque cada dia que você permanece invisível, o padrão se aprofunda. Cada vez que você se encolhe, o ciclo se fortalece. Cada momento que você desaparece preventivamente, você reforça a crença de que você não merece ser vista. E um dia, você acorda tendo vivido vida inteira como fantasma da pessoa que poderia ter sido. E ninguém vai te salvar disso. Ninguém vai chegar e dizer: "Ei, você está vivendo invisível. Pare com isso." Porque as pessoas ao seu redor não veem seu padrão. Elas apenas respondem a ele. Elas te ignoram porque você está sinalizando que quer ser ignorada. Mas se você reconhecer esse padrão agora, se você começar a desmantelar a mentalidade de invisibilidade, tudo muda. Não instantaneamente, não magicamente, mas profundamente. Você começa a ser vista porque para de se esconder. Você começa a ser ouvida porque para de se silenciar. Você começa a existir de verdade porque para de desaparecer preventivamente. E em 6 meses você vai olhar para trás e não vai acreditar que viveu tanto tempo invisível. Não porque você virou pessoa completamente diferente, mas porque você parou de trair quem sempre foi através de comportamentos de autossabotagem.
Mas a maioria das mulheres nunca vai fazer essa mudança. Sabe por quê? Porque elas têm medo. Medo de que, se tentarem ser vistas e falharem, vão confirmar que realmente são invisíveis. Então preferem não tentar. Preferem permanecer na invisibilidade familiar do que arriscar rejeição visível. E essa escolha, essa preferência por invisibilidade segura sobre visibilidade arriscada, é o que as mantém presas para sempre. Porque você não pode ser vista sem arriscar ser ignorada. Você não pode ter presença sem aceitar que nem todos vão validá-la. Você não pode existir plenamente sem a possibilidade de rejeição. Considere o caso de uma mulher que decidiu parar de ser invisível. Não porque ela teve insight mágico, mas porque ela finalmente admitiu que invisibilidade estava matando ela por dentro. Que ela preferia arriscar rejeição visível do que morrer lentamente na sombra. Ela começou pequeno. Parou de pedir desculpas antes de falar em reuniões. Parou de escolher o canto quando entrava em sala. Parou de abaixar os olhos quando cumprimentada. Cada mudança era desconfortável. Cada momento de visibilidade gerava ansiedade. Mas ela continuou. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a notá-la, não todas, não imediatamente, mas progressivamente. Suas ideias começaram a ser ouvidas. Suas contribuições começaram a ser valorizadas. Sua presença começou a ser sentida. Não porque ela mudou quem era, mas porque ela parou de se esconder. 3 meses depois, ela não conseguia mais entender como viveu tanto tempo invisível. Como aceitou aquela existência fantasmagórica como normal. Como permitiu que sua vida passasse sem nunca realmente existir nela. E ela percebeu que invisibilidade nunca foi sobre ela não ser interessante o suficiente. Sempre foi sobre ela escolher. Ser invisível através de 1000 microcomportamentos. Sabedoria que não é compartilhada morre. Se isso te ajudou, compartilha. Pode mudar a vida de alguém que está morrendo invisível e nem sabe. Agora vou te revelar algo crucial sobre rejeição e visibilidade. Porque esse é o medo que paralisa a maioria das mulheres invisíveis. O medo de que, se elas se tornarem visíveis, vão ser rejeitadas. E preferem invisibilidade onde não há rejeição à visibilidade onde rejeição é possível. Mas aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. Invisibilidade é rejeição constante. Toda vez que você é ignorada, você está sendo rejeitada. Toda vez que você fala e ninguém escuta, você está sendo rejeitada. Toda vez que você existe e ninguém nota, você está sendo rejeitada. A diferença é que invisibilidade é rejeição passiva. Ninguém está ativamente te rejeitando. Você está apenas não existindo para eles. E de alguma forma, isso parece menos doloroso que rejeição ativa. Mas não é. É pior. Porque rejeição passiva é constante e inescapável. Quando você se torna visível, sim, rejeição ativa se torna possível. Alguém pode te ver e escolher te ignorar. Alguém pode te ouvir e discordar. Alguém pode te notar e não gostar. Mas sabe o que mais se torna possível? Aceitação genuína. Pessoas não podem te aceitar de verdade se você é invisível. Elas podem tolerar sua presença fantasmagórica, mas não podem te valorizar, te escolher, te querer, porque não te veem de verdade. Aceitação genuína só é possível quando você é genuinamente visível. Então a escolha não é entre rejeição e aceitação. A escolha é entre rejeição passiva constante através da invisibilidade, ou possibilidade de rejeição ativa, mas também possibilidade de aceitação genuína através da visibilidade. E quando você entende isso, quando você realmente absorve essa verdade, invisibilidade para de parecer segura. Ela se revela pelo que realmente é. Prisão voluntária, que você construiu para evitar dor que você já está sentindo de qualquer forma. O que foi mais impactante para você até agora? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Eu leio todos e quero saber o que está ressoando com você. Existe uma última coisa que preciso te dizer. Algo sobre a urgência de parar de ser invisível. Porque você acha que tem tempo.
Você acha que pode continuar invisível mais um pouco e depois mudar. Mas você não tem tanto tempo quanto pensa. Cada dia que você permanece invisível é dia perdido. É dia que você não fez conexões que poderia ter feito. Não teve experiências que poderia ter tido. Não se tornou quem poderia ter se tornado. E esses dias não voltam. Você não recupera tempo que perdeu, vivendo como fantasma. E aqui está o que é mais brutal. Invisibilidade se aprofunda com o tempo. Quanto mais tempo você passa invisível, mais difícil fica mudar. Porque o padrão se fortalece. Os comportamentos se automatizam. A crença de que você é naturalmente invisível se solidifica. Mulheres que passaram décadas invisíveis têm dificuldade brutal em quebrar o padrão. Não porque elas são incapazes, mas porque décadas de invisibilidade criaram identidade inteira construída em torno de não ser vista. E mudar identidade é processo doloroso e difícil. Mas você ainda pode mudar. Agora. Hoje. Não perfeitamente. Não completamente. Mas você pode começar. Pode fazer uma escolha diferente. Pode parar de pedir desculpas antes de falar. Pode parar de escolher o canto. Pode parar de esperar convite. Pode começar a existir com presença. E essa escolha, essa decisão de parar de ser invisível, pode mudar a trajetória inteira da sua vida. Não porque visibilidade é mágica, mas porque visibilidade abre possibilidades que invisibilidade fecha. E possibilidades são onde vida real acontece. Se você chegou até aqui e isso mudou algo em você, deixa o like. Isso me mostra que você está realmente absorvendo essa sabedoria e não apenas assistindo passivamente. Agora, você entende que invisibilidade não é destino, é escolha. Você entende que sua mentalidade está criando comportamentos que garantem que você permaneça não vista. Você entende que ser vista não é sobre ter características especiais, é sobre parar de se esconder ativamente. A pergunta agora é: você vai apenas concordar ou isso vai mudar algo em você? Você vai apenas entender intelectualmente ou vai começar a desmantelar os padrões de invisibilidade que estão roubando sua vida? Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. Qual insight te confrontou mais profundamente? Compartilhe com quem está morrendo invisível e nem sabe. Porque essa sabedoria pode salvar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Não deixe para depois. Porque transformação não acontece em concordar passivamente. Acontece em escolher ativamente existir. A escolha sempre foi sua. E sempre será.